Bolsonaro deu uma entrevista ao Léo Dias. Bolsonaro deu uma entrevista ao Léo Dias e, como sempre, falou sobre o seu desempenho sexual. Você sabe que ele perdeu a oportunidade de falar uma coisa super importante, atual, que é a questão da reposição hormonal masculina, que os homens fazem, muita gente faz, muita gente é exagero meu, porque na verdade assim, são coisas que não são exatamente baratas, as pessoas não têm muita informação sobre isso, não têm muita consciência do que você pode ter ganho na sua saúde, se você faz esse tipo de coisa para quem precisa, óbvio, né, porque precisa ter um acompanhamento médico e tal. Então assim, ele podia finalmente ter falado alguma coisa que eu ia falar: caramba, olha que bacana o Bolsonaro falando sobre isso. O problema é essa conotação que ele dá ao assunto que é sexual, que é muito desagradável, sabe? Aquela coisa meio cafajeste, meio canalha, do cara querendo dizer, você tá vendo? Porque sempre o homem quando faz isso, principalmente um homem que é famoso, um homem que é uma figura pública, ele está sempre expondo a mulher que tem algum tipo de relação com ele, no caso, a mulher dele. Não é uma coisa só do Bolsonaro, a gente viu o Lula fazer isso em algumas situações, inclusive na campanha, quando ele vem fazendo aquela analogia, dizendo que ele está cheio oh meu Deus, tá cheio de energia, e ele fala que... E ele, obviamente, está querendo dizer que ele tá muito entusiasmado, que ele tem energia para fazer a campanha, mas aí ele vem e diz que ele tá com tesão de 20. E agora, depois já presidente, ele também já deu mais algumas declarações que acabam expondo a sua mulher. Ninguém quer saber disso. Eu acho que um homem pode falar sobre o vigor que ele tem sem atrelar isso à questão do vigor sexual. Mas quero falar Mas foi pro Léo Dias, né? Eu acho que quando eu vi o Léo Dias fazendo aquela pergunta, eu falei, gente, que jornalista que faz isso, mas tudo bem, também foi um... jornalista que faz isso, Léo Dias. Não, mas eu acho assim, ele é um jornalista, não estou desmerecendo a pergunta que ele fez, ele é um jornalista de entretenimento, eu acho que o problema é o Bolsonaro dar entrevista para um jornalista de entretenimento, então o Léo Dias está ali meio que fazendo o papel dele. Não acho que a forma como ele fez a pergunta, que já dá essa conotação sexual para o assunto, não acho que tenha sido adequada. Ele poderia ter feito essa pergunta, eu imagino que alguém já tivesse soprado no ouvido dele que o Bolsonaro estava fazendo essa reposição, então ele poderia ter feito a pergunta de uma outra forma e trazer esse assunto que é um assunto importante. E o Bolsonaro explica mais ou menos ali, as pessoas não se dão conta exatamente do que é, mas o fato é, os homens podem, ao longo da sua vida, que bom que ele está fazendo um acompanhamento médico, ele inclusive precisa fazer esse acompanhamento médico diante, né, de todas as questões ali que ele sofreu por causa da facada, ele passou por uma série de cirurgias e verificou que ele estava com uma queda hormonal. Não é uma coisa tão comum nos homens e não tem um reflexo tão grande quanto a queda hormonal feminina, que é realmente drástica e que muda, transforma a vida das mulheres, enfim, numa coisa, bota a vida das mulheres de cabeça para baixo. Mas acontece, os homens podem procurar acompanhamento médico e podem fazer essa reposição, que no caso do Bolsonaro é feita por uma coisa que é a mesma coisa que ficou conhecida como o chip da beleza. Eu tô com isso daqui, agora não precisa, né? A gente pode tirar o microfone. O ponto. Que ficou conhecido como chip da beleza, Pedro, que é um implante hormonal que é feito de acordo com cada necessidade individual e é colocado aqui meio que na área das nádegas, aqui do quadril, de cada pessoa e dura mais ou menos de 3, 6, 9 acho que até 1 ano você fica com esse chip e depois, feito com uma incisão mesmo, você coloca um tubete hormonal e depois você refaz os seus exames e
pode fazer a substituição desse chip. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Eu achei ele muito antenado, muito, enfim, mas não precisava ter dado essa conotação sexual a esse tratamento que ele está fazendo. Eu faço reposição hormonal e eu acho que esse é um assunto sobre o qual a gente devia falar com muito mais frequência. Eu tenho 50 anos de idade. Com naturalidade. Claro, eu tenho 50 anos de idade e como absolutamente qualquer homem começa a haver uma queda de testosterona. Isso não afeta apenas libido, isso afeta também a quantidade de energia que você tem para tocar o dia a dia. Afeta uma pancada de coisas. E é uma coisa curiosa essa questão da reposição hormonal e de andropausa. Pelo seguinte, você tem razão. A menopausa e os anos anteriores à menopausa são muito mais intensos para as mulheres do que são para os homens. Não tem jeito, né? Então, tem os calores. É impossível para uma mulher passar por uma menopausa, me Pedro, parece. não é só isso, tem uma diferença básica. É o fim da vida fértil das mulheres. Uhum. O homem não tem isso. Ele pode até, enfim, ter ali problemas de fertilidade, mas assim, na teoria, ele pode ter filhos até morrer. Então, assim, daí você vê como é uma diferença muito drástica de queda hormonal entre mulher e homem. Enfim, não é só o fim da vida fértil, não tem necessariamente a ver com uma questão de hormônios, mas tem a ver com o fato de que o número de óvulos é contado, enquanto que espermatozoide você segue fabricando ao longo da vida. Mas tem a ver também, a falência dos hormônios faz com que você deixe de produzir os óvulos, vão envelhecendo, você vai deixando de produzir novos óvulos. Mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: se a gente fosse capaz de falar mais sobre andropausa, se a gente fosse capaz de falar mais sobre reposição hormonal masculina, esse tipo de coisa, eu não uso chip, eu uso testosterona em gel, que é a maneira mais comum. Tem a por injeção também. Muita mulher também faz em gel. E você, além de testosterona, você também tem estrogênio em gel, você tem uma série de hormônios que você pode aplicar dessa forma. Outra maneira é por injeção. As injeções são mais espaçadas, tal. É carinho. Caro. Não é caro tipo injeção de emagrecer, mas é um troço carinho. Não é uma coisa que dá para você fazer se você tem um dinheiro muito contado demais para comida. Não dá. Mesmo entre as mulheres, ainda a questão do tratamento da menopausa ainda é muito elitista, ainda é para classes mais favorecidas, e no caso dos homens a mesma coisa. Pois é. Agora, se a gente conseguisse falar mais de reposição hormonal masculina, se a gente conseguisse falar mais de andropausa, o gap, a distância nessa conversa a respeito de menopausa ia ser muito menor. Se mais homens fossem a médicos, olhar seus hormônios e começar a perceber que corpos se transformam e mudam. Homem só vai ao médico quando você está morrendo. A maioria. Não é tão verdade, mas é um bocado verdade. É verdade, tanto que tem alguns homens que só vão ao médico. A gente tem um número no Brasil grande de amputação de pênis, porque os médicos só vão ao médico quando estão morrendo, para você ter uma ideia. Mas eu acho que é um assunto super interessante. Eu quero pesquisar um pouco mais, mas eu acho que assim, uma coisa que eu já posso trazer, andropausa não existe. Foi provado agora, saiu um grande estudo que, assim, sim, existe a queda hormonal masculina, que pode acontecer, mas, assim, como fenômeno estabelecido como a menopausa, os médicos já disseram que, tipo, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. No fim das contas, é um nome postiço para você... Para queda hormonal. Para você simplesmente usar, olha...
o nível de produção hormonal muda a partir de uma determinada idade. Isso está ligado, evidentemente, Mas olha só, tô te corrigindo só porque é uma coisa super atual e outra. Porque ainda é muito comumente usado para falar da questão masculina a andropausa. Porque é uma expressão útil para você lançar mão, para você fazer uma comparação com menopausa e tudo mais. De fato, reconhecendo, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de impacto na vida. Mas fica parecendo muitas vezes, Marilis, que a mulher, quando começa a cruzar ali dos 40 anos para os 50, pronto, ela se inutilizou, enquanto o homem continua um garanhão de 20 anos e tudo mais. E não é verdade, o joelho começa a doer, o ombro começa a pegar, você tem que fazer muito mais musculação para manter o mesmo nível de músculo. Do mesmo jeito que existe esse preconceito em relação a toda essa fase que a mulher vem entrando, de climatério e menopausa, os homens não falam muito sobre isso porque existe um preconceito também. Claro, porque meio que você assumir que você tem algum problema com a sua masculinidade, com a sua virilidade. Por isso eu acho importante o Bolsonaro ir e dar esse depoimento, porque ele está prestando, na verdade, deixa eu falar uma coisa pra serviço para a população. O Bolsonaro e o Lula são os cafajestes, nesse sentido de externar com muita frequência essa coisa do o meu vigor sexual, é pura cafajestagem. Agora, por trás dessa cafajestagem tem uma coisa da qual nenhum de nós homens foge. A nossa masculinidade, a nossa sensação de... aquilo que dá apoio à sensação, à ideia de que somos homens, muito da nossa autoimagem está diretamente ligada à potência sexual. E é um problema conforme os anos passam, porque a potência sexual diminui. De várias formas possíveis. Isso precisa ser normalizado também. Claro que sim. Mas é claro que sim. Mas é um troço que uma das razões pelas quais eu estou falando isso é que eu tenho certeza que muito do machismo que existe, principalmente entre homens mais velhos, está diretamente ancorado com uma profunda insegurança em relação à própria masculinidade, diretamente ligada ao fato de que o seu corpo já não está mais respondendo como ele respondia quando você tinha 20 anos de idade. Entendeu? Você se sente atraído sexualmente por alguém e simplesmente as reações são mais lentas, são mais... Reposição hormonal ajuda, tem vários tipos de remédio que ajudam. A medicina avançou um bocado para resolver os problemas dos homens de 50 a 60 anos. Você sabe que a gente vai ter um programa aqui no meio sobre essas questões masculinas, né? Eu estou sabendo que nós teremos um programa no meio sobre essas questões masculinas. E eu acho que é espetacular que a gente venha a ter, porque a gente precisa urgentemente começar a falar sobre masculinidade. A gente precisa tratar a ideia do que é ser homem. Sim. Entendeu? E não por um ponto de vista... E as mudanças do que é ser homem, né, ao longo das últimas décadas. É claro que sim, é claro que sim. Mas o que é esse programa mesmo? Eu vou deixar para contar mais para frente. Marilis, para com isso!